No início da República nossa, por exemplo, a maioridade penal no Império é 9 anos. Esse argumento, para funcionar, daqui a pouco ele vai ter chegado, não, agora não são mais 16 não. Por quê? Porque é uma tendência da estrutura de poder da sociedade, de como ela é hierárquica, ela não consegue se reconhecer como corresponsável dos problemas sociais. Por exemplo, o jovem é responsável por crimes violentos 11%. Então, como é que eu vou criar uma lei para punir? E aqueles 89% que não são tão perigosos como os 11%? Eu vou colocar toda essa juventude. E quem é essa juventude? É a juventude negra. É uma juventude desempregada. Nós não vamos encontrar ninguém nessa situação na FUNASE de classe média alta. Mas veja bem, professor, esse argumento, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista doutrinário, ele se aplica também ao maior. Se a gente for ver a nossa população carcerária, ela é pobre e negra. Não tem, isso é fruto de quê? Mas isso é fruto de quê? Da desigualdade de renda marcante em nosso país. Mas isso quer dizer que implica no imobilismo do poder público? Quer dizer, nós vamos assistir à criminalidade crescente? Pelo contrário, mas a criminalidade, esse é que é o problema. A gente só identifica o crime dentre esses. Por exemplo, em Minas Gerais foi pego 500 quilos de cocaína num avião, pessoas ligadas a Minas Gerais, ao governo de Minas Gerais, e que nas matérias de que eram ligados a Aécio, o senhor deve saber como delegado, 500 quilos de taxa de cocaína, e depois devolve o helicóptero e some o problema de que então, os criminosos ricos, eles nunca aparecem. Porque a minha tese qual é? É que, como os problemas de criminalidade, ele tem cor e tem classe, então nós só conseguimos, a sociedade termina construindo uma imagem de que só essas pessoas, e que estas pessoas, que não são pessoas, são estruturas de classe, é que são inimigas. Como? Isso pela polícia, isso pela imprensa, pela mídia. Então, o que acontece? Aí tem a pesquisa que saiu que a população quer reduzir. Mas é lógico que ela quer reduzir. Esse debate aqui, esse programa, a partir desse funcionamento, permite uma discussão e comparação e conflito. Veja só. Mas porque os outros programas policiais não permitem. Então, mas todo criminoso, ele é humilhado nos programas de televisão. Mas veja só. Isso aí é outra questão. Não, aí é outra questão. Veja só. Nós temos hoje uma quantidade grande de adolescentes envolvidos na criminalidade. O que se discute é, vamos reduzir de 18 para 16, essa faixa que fica dos 16 serão menores, que deixarão de ser menores, passarão a responder por um crime adulto. O senhor é contra, o senhor acredita que o seguinte, que o poder público devia ter uma política pública voltada para isso, para resolver, e que só uma redução não se resolve o problema. Não resolve, como ele desvia do problema. Quem são os maiores defensores desta política no Congresso Nacional? Bolsonaro. Quem é que é Bolsonaro? Me permita, professor, o senhor está estigmatizando a questão. Não estou estigmatizando, eu estou querendo fazer uma discussão. Não. Porque, veja, nós não podemos discutir isso aqui, porque tem uma reverberação de Brasília. Existem os porta-vozes que estão colocando um ponto de pauta no Congresso. É a sociedade brasileira que a sociedade ela não é abstrata. A sociedade não é abstrata. A sociedade é feita por instituições. Não é abstrata. A sociedade se hoje nós estamos discutindo hoje aqui, porque isso é pauta no Congresso. E por que é pauta no Congresso? Porque nós temos deputados que defendem isso como elemento central para combater a criminalidade. Esse é que é o problema. Na cabeça desse discurso, é por isso que eu trabalho a questão do ódio. E o ódio, ele é inconsciente. Quando eu trabalho com o conceito de projeção e de transferência, eu não consigo ter um plano, não está no plano do consciente. Então, essas estruturas de poder perversas, materializadas nessas instituições no Congresso Nacional, hoje nós temos 4% dos deputados estão vinculados à polícia, ou são policiais ou são ex-policiais. Mas bem, o que se vê aí, veja bem, há um sentido preconceituoso nas palavras do professor Edson, me permita, né? A gente não pode ver por esse viés. A gente não pode, Eliana, senhores telespectadores, continuar assistindo um menor de 17 anos e menos um dia para fazer 18, matar a namorada, como fez em Brasília, filmar, ocultar o cadáver
e depois palitar nos dentes e daqui a 3, 4 anos estar passeando no shopping center com outra namorada e afrontando a família daquela vítima. O que a gente não pode é continuar assistindo um menino de 16 anos estuprar uma senhora de 80. O que a gente não pode é continuar assistindo, como assistimos aqui na Avenida Norte, um grupo de menores assaltar uma universitária, roubar o seu carro e matá-la. E que o resultado ficou... Eu acho, na realidade... O Instituto da Criança e do Adolescente, ele precisa ser revisto. Ele precisa ser revisto. Não é que nós vamos internar, penalizar toda a comunidade de adolescentes. Não. Mas aqueles que praticam crimes como homicídio, latrocínio, estupro, assalto à mão armada, eles sabem o que estão fazendo e precisam responder pelos seus atos perante a sociedade. Olha, deixa só ver. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos 345 mil brasileiros que cumprem algum tipo de pena, 17,4% são crianças e adolescentes e estão em 350 unidades de internação espalhadas pelo país. Entre os 60 mil adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, cerca de 14 mil estão em regime fechado e os demais em regime aberto. São internados ou adolescentes que cometem crimes mais graves, como homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte ou assalto à mão armada. O que chama a atenção é que, de acordo com a Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é ligada à Presidência da República, cerca de 70% desses jovens tornam-se reincidentes e voltam a praticar crimes quando deixam as unidades de internação. Olha, o ponto de vista vai fazer um rápido intervalo, volta da